Tá. Então, na aula passada a gente estudou sobre a América Latina, a luta pela independência, pela emancipação política, né? A luta pela independência da América Latina espanhola. E no final do capítulo, nós estudamos sobre a emancipação política da América Latina francesa, que basicamente foi o Haiti, tá? E a gente resolveu alguns exercícios aqui, da página 34. A gente vai continuar falando, respondendo os exercícios aqui da página 38, tá? E eu vou fazer um breve resumo aqui para que a gente possa continuar. Lembrando aqui, pessoal, que quem não assistiu a aula anterior ou assistiu pela metade, as aulas elas estão gravadas no Classroom da escola, tá? E todos vocês têm acesso, né? Dá um joinha aí para eu saber. Todos vocês têm acesso? Então, por Não, eu exemplo... não tenho. Não tem? Não. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que... Peraí. Quem que não tem aí que falou? A Eu, Isabela? Giovana. Giovana? Giovana. Giovana, tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar aqui para ver. Vou compartilhar a tela, então... Deixa eu ver, a gente vai lá no Google. Deixa eu ver aqui. Tá. Vão no Google para acessar o Classroom, tá? Aí vocês vão... Só que... Aí vocês vão lá nesses quadradinhos aqui, vocês vão em... Tá aí, professor. Tá onde é que eu não tô vendo agora? Vai, Bom, desce. tá. Tá bem ali, ó. Aqui, não... Ué? Acabou de aparecer aí. Ah, É, ó. aqui, né? Uhum. Google Sala de Aula, tá? Então... Mas aí eu vou ver com o pessoal da escola, aí tá aqui as turmas, você clica no 8º ano, e os professores, as aulas que os professores dão, eles vão postando aqui para vocês revisarem, ou quem não pôde assistir a aula. Tá? Então aqui, por exemplo, de história, no dia 8 de junho eu postei que é a independência dos Estados Unidos, primeira e segunda parte, e as lutas pela independência da América Latina, que a última parte foi aqui. Que a gente falou sobre América Latina e fez alguns exercícios. 4. Negócios, o Talleyrand, ou melhor, a letra C, tá? Na verdade, a elite colonial espanhola aqui. Aí nós fizemos esse exercício aqui. Eu vou ver com a escola, eu acho que tem que passar a senha para vocês, né? Acessarem, acho que sem a senha. Deixa eu sair aqui. Mas eu vou ver com a escola, pessoal. Aí eu coloco no grupo lá. Para ver quem não tem acesso, por que não tem acesso, tá? Eu peço para que eles incluam vocês lá na rede social do Zoom, ou melhor, do Classroom. Bom, Tá. eu vou aqui compartilhar a apostila para a gente começar o conteúdo. Beleza. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente continuar fazendo os exercícios, tá? Então, independência, América Latina, luta pela emancipação política. Então, essas lutas aí, elas tiveram influência de dois elementos importantes, que foi o iluminismo. O iluminismo foi um movimento cultural, político, artístico,
econômico que prezava pela liberdade individual, liberdade coletiva, liberdade econômica, liberdade artística, liberdade em todas as suas vertentes, tá? Então, o iluminismo, então ele era contra, se ele prezava a liberdade individual, ele era contra a escravidão. Se ele lutava pela liberdade econômica, ele era contra a colonização, ou seja, um país dominar o outro, oprimir o outro. Lutava contra, se ele era a favor da liberdade política, ele era contra se restringir cargos políticos a somente determinadas pessoas. Então, o iluminismo influenciou, né, na teoria e na ideologia, as lutas pela independência das colônias espanholas aqui dentro da América. Um outro fator importante, eu vou colocar aqui, Revolução Industrial foi um fator importante, mas os dois principais fatores importantes foi o iluminismo e a independência dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos, no final do século XVIII, eles conseguiram a independência, né, em 1776. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país dentro do continente americano a conquistar a independência em relação à Inglaterra. E aí, quando os Estados Unidos conseguem a independência, os outros países também ficam pensando, né, talvez seja a hora de nós conseguirmos a independência. Isso foi um fator importante. Aí, na França, está ocorrendo a Revolução Francesa, que iniciou em 1789. E aí, durante o período de cerca de 10 anos em que ocorre a Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela é governada por pessoas da direita e da esquerda, né? Esse conceito de político de direita e esquerda, ele teve origem lá na Revolução Francesa. Nós tivemos os jacobinos, que eram de esquerda, e os girondinos, que eram de direita. Por que eles foram chamados de esquerda e direita? Porque a Revolução Francesa ela estava se tornando cada vez mais radical, e os jacobinos, eles queriam simplesmente destruir a monarquia, fazer uma reforma agrária, ou seja, dividir as terras entre a população pobre, eliminar a escravidão. Então, os jacobinos, eles eram mais igualitários. Eles queriam uma sociedade sem distinção de classe, sem rico, sem pobre. Eles queriam dividir as terras entre as pessoas. Então, se eles fizessem isso, seria bom para a população de modo geral. Mas quem já era rico e detinha privilégio naquela sociedade não queria isso. Não queria perder os seus privilégios. Se você é rico numa sociedade e alguém planeja tornar tudo igual, você perde a sua importância. Então, naturalmente, que a elite francesa, agrária, a nobreza, a elite comercial, a elite agrária não era a favor de uma revolução assim tão ampla, né? Tão ampla. Os girondinos, eles eram mais à direita. Eles eram a favor de uma revolução parcial, né? Na verdade, eles queriam destruir o sistema, a monarquia, criar uma república, e queriam ter mais liberdade comercial, liberdade econômica, participação política. Tá? O fato de Napoleão Bonaparte, né, depois de um tempo, num primeiro momento, entram no poder lá dentro da França revolucionária os jacobinos. Quando eles entram no poder, eles tornam a escravidão ilegal em todas as colônias francesas, né? Então, assim, isso já foi um fator importante que influenciou a independência do Haiti. E aí depois entram no poder, dentro da França revolucionária, os girondinos, né? E aí eles algumas medidas econômicas em favor da população em geral, eles revogam, ou seja, eles anulam o que havia sido posto pelos jacobinos. E Napoleão Bonaparte, quando ele assume o poder como cônsul em 1799, ele anula a escravidão, né? Porque os jacobinos, eles haviam proibido a escravidão nas colônias francesas, e o Napoleão Bonaparte, ele revoga, ele anula essa decisão feita anteriormente e volta a permitir a escravidão dentro das colônias espanholas. Então, Napoleão começa a dominar toda a Europa lá,
E aí, em 1807, no início do século XIX, ele invade a Espanha. Com isso, as colônias espanholas aqui, elas ficam sem um líder, né? Porque, assim, o líder principal era a coroa espanhola e tinha o representante desse líder dentro de cada colônia, né? As colônias espanholas, elas eram divididas em capitanias gerais ou vice-reinados. No México, nós tínhamos o vice-reinado da Nova Espanha. Na região aqui da América do Sul, nós tínhamos o vice-reinado da Prata. E na região norte do continente sul-americano, nós tínhamos o vice-reinado de Nova Granada. Aqui no mapa nós temos aqui, deixa eu ver se a gente tem a imagem no mapa. Então, aqui, assim que era dividida a colônia espanhola, tá? Na região do México aqui, vice-reinado de Nova Espanha, aqui vice-reinado na região norte aqui da América do Sul, região norte da América do Sul, vice-reinado de Nova Granada, aqui na região da Argentina, aqui vice-reinado da Prata. E aí o restante aqui nós tínhamos capitanias gerais. Tá? Então, essa população aqui, quando eles souberam que a França invadiu a Espanha e que havia destronado o rei Carlos IV e depois Fernando VII, eles tiraram do poder os chapetones que administravam a região. Os chapetones eram espanhóis nascidos na Espanha que vieram viver nas colônias. É eles que detinham o poder político, o poder econômico, principalmente o poder político, né? Porque a elite colonial, ou seja, os espanhóis que nasceram na colônia, eles eram chamados de crioulos. Eles eram ricos, eles eram grandes proprietários de terras e grandes fazendeiros, grandes comerciantes. Só que eles não tinham poder político. Eles não poderiam governar, né, cada região aqui. Quando eles souberam que a França invadiu a Espanha e depôs o rei espanhol, eles eliminaram os representantes da metrópole, aqui na colônia, e começaram a criar juntas governativas para governar aqui as colônias, tá? E aí esse processo começou já lá em 1805, 807, 806. E aí começou esse ideal de independência. A gente vai falar mais especificamente sobre o México aqui e sobre a América do Sul, aqui o vice-reinado de Nova Granada. Então, aqui no México, o processo de independência se teve origem com dois padres, né? Padre Miguel Hidalgo e Padre José Morelos. Esses padres aqui, eles chamaram a população pobre, os indígenas, os negros e os mestiços, para lutarem contra a opressão da coroa espanhola. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um motim, se revoltaram, só que a coroa espanhola, muito mais forte, né, com um poder bélico muito maior, conseguiram reprimir essas rebeliões, esses motins de independência em 1810 e em 1813. E todos os líderes foram mortos, né? Então, essas duas rebeliões que houve, elas não tiveram sucesso prático e imediato, mas deixou o sentimento de independência, né? De lutar contra aquilo que nos oprime, você entendeu? E aí tem os ideais também iluministas que influenciaram nisso, tá? E aqui na região do norte da América do Sul, né? A América do Sul está toda ela aqui. Na região norte da América do Sul, nós tivemos o Tupac Amaru II, né? Ele lutou pela independência, que ele é um descendente da civilização inca, dos povos incas, né? do imperador inca. Ele reuniu também a população indígena, negra e mestiça contra a coroa espanhola. Também foi um movimento reprimido pela coroa espanhola. Os principais líderes foram mortos. A família do Tupac Amaru II foi morta também. A gente tem a imagem aqui dele aqui. Ele aqui. Então, a família dele foi morta. Ele foi amarrado, seus membros, né, suas duas pernas,
e as suas 2 mãos foram amarradas em 4 cavalos opostos, e os espanhóis, né, bateram nesses cavalos para tentar destroçar o corpo dele, né, para ficar como exemplo para que ninguém mais se rebele contra a coroa espanhola. Né? Mas eles não conseguiram desmembrar o corpo dele dessa forma, então ele foi decapitado. A sua mulher foi morta, foi cortada a língua dele, a língua de sua mulher, de seus filhos, como forma, né, de intimidar a população a não lutar contra a coroa espanhola. Nós temos aqui o padre Miguel Hidalgo, né, com a população lutando aqui contra a opressão espanhola. Então aqui, pessoal, no México, em 1804 ocorreu a independência do Haiti. Foi a primeira independência da América Latina, tá? Então, a América Latina vai do México até a Argentina, América Latina. São povos, nós somos latino-americanos, são povos que têm na língua, o principal conceito de latino-americano é o povo que tem a sua língua de origem neolatina, de origem latina, tá? Então, o francês, o espanhol, o português, são línguas neolatinas, são novas línguas latinas, tá? O Império Romano, isso a gente viu a gente não viu ainda, mas vocês viram ano passado, eu acho. De 700 a.C. até 400 depois de Cristo, foi um período em que o Império Romano dominou toda a região ali da Europa. Então, o Império Romano, ele ao conquistar a Itália, a França, a Inglaterra, a Espanha, eles obrigavam que os seus povos falassem o latim. O latim, misturado com a língua desses povos, originou novas línguas latinas, né, que se tornou o francês, o espanhol, o catalão, o romeno, várias línguas que aconteceram lá. Tá? Então, nós somos latino-americanos porque nós falamos uma língua neolatina. O Canadá e os Estados Unidos são América Latina anglo-saxônica, né? Anglo-saxônica, porque a língua tem origem lá no inglês e no germânico, tá? Beleza, pessoal. Então aqui nós temos os heróis da independência latino-americana espanhola: Simão Bolívar, San Martín, Simão Bolívar venezuelano, San Martín argentino e José Martí cubano. Beleza, pessoal. Então, assim, quando o Haiti conseguiu a independência, foi o primeiro a conseguir a independência, ocorreu um movimento chamado haitianismo. As elites coloniais, ou seja, os crioulos, eles tinham medo de que a população negra, a população mestiça, a população pobre se organizasse, se rebelasse e tomasse o poder e tirasse a elite colonial do poder. Por conta disso, muitos países, muitas colônias iniciaram a independência, mas porque eles temiam que o povo fizesse uma revolução. Tá? E se o povo fizesse uma revolução, eles perderiam seus privilégios. Né? Então, a elite colonial, os crioulos, a elite colonial, que eram os grandes proprietários de terras, eles queriam, com a independência, liberdade comercial e se apossar dos cargos políticos, que só era permitido aos chapetones. Então, a população indígena, ela queria independência porque, para ela, se ela conseguisse independência, ela teria terras para plantar e sobreviver. E não ser oprimida nem pelos crioulos e nem pelos chapetones. E os negros, os escravizados, eles queriam independência porque isso significava a abolição da escravatura. Belezinha, vamos responder as questões aqui, tá? Página 38. Página 38. Vamos lá, organizando a história. Vamos lá. Ana Flávia, lê para a gente aqui o enunciado, por favor. A emancipação política da Espanha dava uma esperança de liberdade aos grupos sociais que conviviam na colônia espanhola. Entre eles havia diferentes aspirações.
A seguir, identifique o significado de liberdade para cada um. Vamos lá, chapetones. Alguém sabe a resposta aqui, pessoal? Por que que os... Vamos lá. Os chapetones, eles queriam a independência ou não, primeiramente? A gente tem que pensar, pessoal, que os chapetones, eles eram espanhóis que nasceram na Espanha e que vieram morar na colônia. Eles eram representantes da colônia dentro da... Ou melhor, eles eram representantes da metrópole espanhola dentro da colônia. Eles além de serem ricos e tal, só a eles era permitido a participação em cargos políticos, nas câmaras municipais, que eram chamados de cabildos. Então, só eles poderiam exercer a política tanto no Estado quanto na igreja. Então, cargos eclesiásticos, como cargos de bispo, de padre, de paroco, arcebispo, esses cargos só eram dados aos chapetones. E aí, se eles tinham esse privilégio, e esse privilégio era restrito a eles, vocês acham que eles queriam a independência? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Sim ou não? Eles não queriam independência, tá? Porque eles tinham os privilégios. Professor, Sim? os chapetones também eram conhecidos como metropolitanos de peninsulares, eram brancos espanhóis, isto é, gente nascida na Espanha, que exercia na colônia a mando do rei alguma função administrativa. Os cargos mais importantes da colônia eram destinados exclusivamente aos chapetones. Isso. Vamos lá, vamos resumir isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui os chapetones. Eles não queriam independência. Eles não queriam independência. Por quê? Pois eles tinham privilégios. Privilégios administrativos, políticos, vamos lá, políticos e eclesiásticos, tá? Políticos e eclesiásticos. Eclesiásticos é na igreja, tá? De igreja. Ou seja, os cargos eclesiásticos só eram permitidos a eles. Vamos lá. E os crioulos, eles eram a favor da independência ou não, pessoal? Primeiramente. Era. Eles eram a favor. Por que assim? Por que eles eram a favor? Eles queriam, primeiramente, esses cargos aqui dos chapetones, eles não podiam ter acesso. Então, aí a gente já tem um motivo, né? Eles eram a favor porque eles queriam obter esses cargos aqui que só era permitido aos chapetones, aos espanhóis nascidos na Espanha que viviam na colônia. Então, sim, eles eram... Vamos ver o texto aqui. Então, para ele, a liberdade significava... eles queriam a emancipação política favorável à independência, pois assim assumiriam os cargos
que eram restritos aos chapetones. Aqui não vai dar para escrever aqui. Vou continuar aqui, então. Professor, Sim? os crioulos, eles eram brancos, nascidos na América, descendentes dos espanhóis. Eram ricos, proprietários de terra, mas não tinham os mesmos privilégios de chapetones. Uhum. Podiam ser também comerciantes ou arrendatários das minas. Eles tinham dinheiro, mas não tinham acesso aos cargos mais altos, porque esses cargos só podiam ser dos chapetones. Os crioulos então começaram a usar seu dinheiro para estudar. Muitos iam para a universidade americanos ou europeus, e assim tomavam conhecimento das ideias de liberdade que corriam o mundo com iluminismo. Isso. Né? Dentro dessa toda essa frase que você falou, eles eram favoráveis à independência porque para terem acesso aos cargos que eram de privilégio só dos chapetones, tá? Então, favoráveis à independência, pois assim teriam acesso aos cargos dos chapetones. Vamos lá. E os indígenas? Vou colocar. Indígenas. Povos indígenas e nativos. Para eles, a independência era interessante porque significava possibilidade de poder comprar terras, poder obter terras, porque as terras elas eram restritas também aos crioulos e aos chapetones. Tá? Então, se a nação se tornasse independente, eles acreditavam que eles teriam acesso à terra. Então, significava, para eles, a independência significava acesso à terra. A terra e também a não sofrer opressão dos chapetones e crioulos, tá? Vamos aqui. E os escravizados? Então, a independência para os escravizados significava, né, a abolição da escravatura, ou seja, a possibilidade de ser livre, já que um dos ideais da independência era a influência iluminista, né, que era favorável à liberdade individual e tal. Significava a abolição da escravidão. Belezinha, pessoal? É mais ou menos assim, tá? Vamos aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá, então vamos seguir. Vamos lá, página 42, tá? Eu vou limpar aqui, eu vou apagar aqui, tá? Liderança indígena de rebeliões na África. Bom, pessoal,
Para vocês responderem isso com mais calma, depois assim que a aula estiver gravada, vocês acessem lá a gravação, tá? Tá, aqui exercício da página 42, tá? Antes aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Bom, vamos aqui então. Luiz Flávio, leia aqui o enunciado da página 42 e o item 1 e responda o item 1. Item 1. Complete a cruzadinha com os nomes de grupos sociais ou de personagens dos processos de independência da América Espanhola. E você é Caputo. Vamos lá. Item 1. Leia o item 1 e responda, se você souber. Liderança indígena de rebeliões nativas do Peru. Então, liderança indígena de rebeliões nativas no Peru. Quem que foi a principal liderança indígena lá? Tupac Amaru. Isso. Vamos lá, então vamos escrever aqui. Padre responsável por rebelião pela independência do México. Beleza, vamos lá. Ana Flávia, item 2, e responda. Leia e responda, por favor, caso saiba. Padre responsável por rebelião pela independência do México. Tá. Nós tivemos 2 padres lá, os principais. Qual dos dois cabe aqui na cruzadinha? Morelos. Aqui? Vamos lá. Morelos. Beleza, mas vamos deixar ela responder, tá? Vamos deixar o... Ela e Felipe. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Quem que tá online aí? Escolha alguma pessoa aí para responder. Ana Flávia. Kaique. São 3. Ah, não, Ana Flávia. O quê? Escolha um aluno para ler o item 3 e respondê-lo. Ah, tá. Maria Tereza? Vamos lá, então. Quem? Maria Tereza. Vamos lá, Maria Tereza. Item 3. Alô, alô. Vamos lá, deixa eu ver. Maria Tereza. Vamos lá. Isabel, então. Isabel, item 3. Líder da independência cubana. Ô, professor, Isabel, item 3. Já leu? Já li. Já leu? Qual que é a resposta? tá falando eu? Tá. José Martim, né? José Martins. Ah, na verdade, não, mãe, na verdade eu tenho que falar, se lembra? Pessoal, nós temos aqui... Nós temos 1 minuto aqui de aula. Eu vou encerrar a aula, porque às 10 horas a gente tem uma reunião lá na escola. A direção chamou os professores para fazer uma reunião. Então eu vou encerrar a aula aqui, tá? Então fica de tarefa para vocês continuarem aqui a cruzadinha e os próximos atividades. Olha só, vou até compartilhar a tela aqui novamente. Então nós temos essa atividade aqui da cruzadinha, temos aqui essa atividade aqui que é interpretação de texto.
temos aqui das últimas páginas lá. Então, pessoal, Professor, releiam o texto ou reassistam a aula que está publicada lá no YouTube para que vocês possam responder essas questões. Porque na próxima aula eu nem vou fazer uma revisão, tá? Igual eu fiz hoje, porque senão a gente acaba perdendo bastante tempo e a gente não consegue terminar as atividades. Então, vai ter outro link? não,